Boa noite, queridos, graça e paz. Mais um dia aqui reunidos no Café e Ensino. E eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, amém? Então, feche seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, onde nós podemos estar juntos aqui para receber do teu alimento, que é a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, perdoe os nossos pecados contra ti, que teu Santo Espírito flua livremente em cada lar, levando do teu amor, levando do teu alimento, que todos que estão aqui participando desta aula saiam renovados pelo Espírito Santo de Deus, saiam com algo novo que vem de ti. Tu és o único que pode dar aquilo que a nossa alma anseia através da tua palavra. Fique conosco, faça milagres nessa noite, para engrandecer e louvarmos o teu santo nome. Amém. E hoje, 30/11, é um dia muito especial, porque nesta data nós encerraremos o Antigo Testamento. Uma salva de palmas para você que manteve-se firme, que você assistiu todas as aulas. Se você ainda não conseguiu completar, complete, porque eu creio que o Senhor se alegra com aquelas pessoas que o buscam também através do ensino, através do estudo da palavra. Foram 39 livros que nós estudamos no Antigo Testamento. Quem diria? Muitas pessoas, e eu não estou falando que você é uma delas, mas muitas pessoas têm aversão ao Antigo Testamento por acharem que é uma leitura difícil, uma leitura complexa, e nessas 39 aulas eu tentei fazer que fosse mais fácil trazer um entendimento em relação aos profetas e aos reis. Eu espero que você tenha gostado, mas saiba que o Antigo Testamento ele é fundamental para nós entendermos o Novo Testamento. Um pouco eu já disse para vocês, muitas coisas que Jesus Cristo disse, que o apóstolo Paulo disse, entre outros, no Novo Testamento, fazem referência ao Antigo Testamento. E se nós não entendermos o que aconteceu, e desde Gênesis, desde a criação e a sua queda, nós não conseguiremos entender qual que é a obra de Jesus Cristo, né? Jesus mesmo disse que ele não veio para abolir as leis, mas que ele veio para dar sentido às leis. Então a Bíblia está conectada de ponta a ponta, não existe uma separação, e eu incentivo você a continuar estudando e buscando conhecer mais de Deus no Antigo Testamento. E faltando agora, nós já então aprendemos 39, todos os livros do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, que são 39, e nós já vimos também 5 do Novo Testamento, faltando agora 22, então nós continuaremos juntos e teremos ainda um tempo precioso de estudo a partir do livro de Romanos, que será na próxima aula. Amém? Então hoje eu vou terminar o Antigo Testamento, faltando apenas 2 profetas, Zacarias e Malaquias. Então está na tua tela aqui uma imagem que você já conhece, ali no final já desta cronologia do Antigo Testamento, o penúltimo profeta foi Zacarias, e o título desse livro é o livro da visão messiânica. E este livro é um livro muito profundo, até mesmo complexo de se entender, porque ele é muito profético. Então, por causa disso, a interpretação muitas vezes fica difícil, e ela fica mais fácil quando a gente tem o contexto inteiro da Bíblia. Este livro ele foi citado 71 vezes no Novo Testamento, então é um livro muito robusto, muito importante. De novo, é o que eu falei um pouco no começo dessa aula, para nós termos a perfeita compreensão do Novo Testamento, nós temos que entender o Antigo Testamento. E 31 dessas citações estão entre o capítulo 1 até o capítulo 8, e 40 citações estão entre o capítulo 9 até o 14. E 71 citações que foram feitas no Novo Testamento tem a ver com 22 delas tem a ver com a última vida de
Jesus Cristo, a sua última semana de vida. Então, Zacarias já tinha profetizado sobre Jesus Cristo e é um pouco do que nós vimos nas últimas aulas. Muitas pessoas que tinham esse conhecimento, né, que tinham estudado sobre as profecias de Zacarias quando Jesus Cristo nasceu, não perceberam, não entenderam que aquele que nasceu era o Messias, e muitas pessoas até hoje que têm o conhecimento do Antigo Testamento estão aguardando a vida do Messias, a vinda do Salvador, mas ele já veio, ele morreu, ressuscitou e hoje vive para dar uma nova vida para aquelas pessoas que o buscam e que entregam a sua vida a ele, ao Senhor. E o nome de Zacarias significa Jeová se lembra. E aqui caracteriza muito, o nome dele representa uma característica de Deus, porque Deus se lembra das promessas que ele fez a Israel, até mesmo quando Israel estava no cativeiro. Então Zacarias, ele é um profeta pós-exílio da Babilônia. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu falei sobre Ageu. Ageu e Zacarias eram contemporâneos e eles levam uma mensagem de Deus para a reconstrução do templo. Então, eu quero que você guarde isso na sua vida. Deus, um dos seus atributos é que ele é homem para cumprir toda a promessa. E eu creio que Deus tem uma promessa para a sua vida e ele fará essa promessa sobre a sua vida. Então, mas para isso nós temos que entender aquilo que ele nos pede, aquilo que ele espera de nós para que sim, ele cumpra a sua promessa e é tudo relacionado àquilo que nós estamos estudando e aprendendo dia após dia. Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa, e ele não se esquece das suas promessas. Amém? E qual que é a característica especial deste livro aqui? Lembrando, né, que o povo de Deus estava retornando do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, para a reconstrução do templo, aquele templo que foi construído por Salomão e foi destruído, sendo um dos primeiros, né, que permitiram a destruição foi o rei Nabucodonosor. E o povo, o que estava acontecendo? O povo tinha uma missão de reconstruir o templo, mas a obra estava atrasada, e é um pouco do que eu falei na aula passada, quando nós tiramos, né, o reino de Deus do foco de nossas vidas, né, a chama por Deus em nossos corações pode ir, né, se apagando, o coração começa a perder a motivação apropriada para viver. Saiba que o teu propósito de vida, o meu propósito de vida, foi para isso que Deus permitiu que nós nascêssemos. Para quê? Para nós servirmos o Senhor, servirmos na casa de Deus. E a missão de Zacarias, qual que era? Era ele orientar, né, o povo para que eles terminassem a obra na casa do Senhor. E qual que é a importância deste livro, né? Aqui Deus está usando a vida do profeta Zacarias para que ele exortasse, para que ele corrigisse os sacerdotes de Deus, para que os sacerdotes, né, fizessem aquilo que Deus esperava deles, que era completar a obra. Saiba que a casa de Deus, ela é muito importante para a vida de um sacerdote. E o contexto aqui do sacerdote no Antigo Testamento, nós já aprendemos um pouco, né? O papel dele o sacerdote são aqueles da linhagem de Levi, um dos filhos de Jacó, e era um povo separado para servir na casa de Deus. E nos tempos atuais, né, no tempo que nós vivemos, eu sou um sacerdote. Você que está me assistindo também é um sacerdote. Não precisa ser mais da linhagem de Davi. Deus estabeleceu você como um pilar no seu lar, e saiba que você tem um papel fundamental na casa do Senhor. E a mensagem que o Senhor tem para a sua vida, Deus está pedindo para que todos nós dediquemos o nosso tempo para servi-lo.
Deus te deu habilidades. Deus, ele te deu características específicas para servir na obra de Deus e não para empregar isso em outras coisas. Amém? E uma palavra muito importante, né? Então, deixa eu só contextualizar aqui para eu compartilhar esse versículo que nós leremos agora, Zacarias 4:6. É um versículo poderoso. O que estava acontecendo ali? Zorobabel, nós já aprendemos isso, foi um dos líderes do povo para a reconstrução do templo. E o profeta é aquele que orientava este líder para o líder orientar o povo na reconstrução do templo. O que estava acontecendo aqui, nós já vimos, o povo estava disperso. O povo estava mais preocupado em viver as suas vidas do que reconstruir o templo de Deus, do que reconstruir a casa de Deus. E Deus, através de Zacarias, leva uma palavra para Zorobabel, e esta palavra que ele levou é um ensino. Nós temos que aprender com isso e colocarmos ela em prática. Amém? Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Não vai ser na força do homem, ou seja, na força bruta, ou na razão, ou no intelecto, que as grandes coisas de Deus acontecerão. Não, serão, essas coisas acontecem quando elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Como nós aplicamos isso em nossos dias? Talvez você esteja precisando de um emprego, talvez você esteja precisando restaurar um relacionamento, talvez você esteja precisando, não sei qual que é o seu desafio, qual que é o seu problema, talvez você esteja precisando de uma cura, mas o Senhor te diz nessa noite que não vai ser pela tua força, que não vai ser pelo teu conhecimento, mas será através do poder de Deus, através do direcionamento do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos falado, aula após aula, jejue, ore, busque o Espírito Santo, conheça mais da palavra de Deus, viva uma vida santa, porque desta forma o Espírito Santo, ele age em sua plenitude e de forma poderosa para endireitar os caminhos. Isso não quer dizer que nós devemos nos acomodar. Não é isso que esse versículo está dizendo. O que esse versículo está dizendo é: continue se esforçando, mas saiba que quem romperá o impossível é o Espírito Santo de Deus, que atua em nós através da misericórdia e do Senhor. Então encoraja você que está, muitas pessoas talvez estão presas, estão se sentindo presas em algumas situações. E nessa noite o Senhor te diz: não será por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Acredite no sobrenatural de Deus. Acredite que Deus, ele faz milagres e maravilhas, não por causa da razão humana, não por causa do intelecto humano, não por causa da astúcia humana ou da força física humana, mas porque ele é um Deus do sobrenatural. O Espírito Santo, ele tem fluído no meio de nós. Então, eu encorajo você a buscar a resposta que você está precisando. Eu encorajo você a buscar o caminho que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida, porque é o caminho que Deus planejou para a sua vida, é o caminho da verdade, porque aqueles que são filhos de Deus e buscam ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, a palavra diz que eles não serão envergonhados. Amém? Então, esta é a mensagem deste livro de Zacarias. É como se fosse um despertar para o povo de Deus. É como Deus estivesse falando hoje para nós: ei, você que está acomodado, saiba que Deus tem algo para a sua vida que está relacionado à obra de Deus. Amém? Vamos agora ver um pouco sobre Malaquias.
Agora falaremos sobre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E o título desse livro é O Livro do Mensageiro do Senhor, que é o significado do seu nome. Malaquias significa mensageiro do Senhor. E os sacerdotes, né, qual era um dos papéis dos sacerdotes? Era eles serem mensageiros de Deus. Lembre-se que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para que o Senhor perdoasse os pecados do povo, mas infelizmente, conforme nós vimos, né, nessa cronologia que eu apresento aqui na tela, muitos sacerdotes foram julgados por causa dos seus pecados. Então, Malaquias foi o último, preste atenção nisso, foi o último mensageiro de Deus para com o povo de Deus. Isso aconteceu entre 440 a 430 anos antes de Cristo. E após, né, a morte de Malaquias, o povo de Deus ficou em torno entre 400 anos a 500 anos, a data não é tão exata, sem nenhum mensageiro. Deus parou de enviar profetas para conversarem com o povo de Deus. Agora preste atenção nisso. Não quer dizer que Deus não enviou nenhum profeta neste período, que por algum momento ele deixou de ser o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos exércitos e até mesmo parou de trabalhar, vamos assim dizer. Não, Deus nunca deixou disso, mas ele ficou um período sem enviar um profeta para anunciar a palavra dele, para conversar com o povo dele. E este livro, ele aconteceu ao final do período pós-exílico, né, pós-Babilônia, e depois disso 400 anos aí seguem entre a morte de Malaquias e o aparecimento de João Batista. Então o último profeta foi Malaquias, um período aqui interbíblico entre o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Aí aparece uma nova voz profética que foi João Batista, e como nós já vimos, João Batista ele foi profetizado no Antigo Testamento, foi aquele homem que veio para abrir os caminhos para o rei. Qual rei? O rei Jesus. Jesus veio como mensageiro, o último mensageiro da aliança de Deus para com o povo. E, Luiz, talvez você pergunte, por que Deus ficou tanto tempo sem enviar um mensageiro, sem enviar um profeta? Simplesmente porque o relacionamento do povo com Deus estava deteriorado. E é isso, né? Este exemplo nós também podemos aplicar em nossos dias. Se você está com dificuldade de escutar um direcionamento de Deus, se você está com dificuldade de escutar a voz de Deus, de sentir a presença de Deus, saiba que pode, não é aqui uma matemática exata, mas pode ter alguma situação que você precisa pedir perdão a Deus para que Ele volte, através do Espírito Santo de Deus, guiar a tua vida, conversar contigo. Amém? É um livro muito importante, é um livro também que ele traz uma questão que nós entendemos ser base da fé cristã, segundo a Bíblia. Ele traz um ensinamento sobre dízimo e ofertas e a sua importância, algo que aconteceu lá na vida de Abraão. Aqui Malaquias ele ensina o povo, lembrando que esse povo é um povo que estava relapso com as coisas de Deus, e Malaquias ele ensina e direciona da importância dos dízimos e das ofertas. Não vai ser o tema da aula de hoje, mas saiba que este ponto, infelizmente, ele é muito controverso na cabeça de muitas pessoas por causa de práticas erradas, mas ele é um mandamento bíblico, é um mandamento que tem base bíblica e principalmente ele tem uma promessa especial para aquelas pessoas que acreditam e dizimam na casa
do Senhor. Mas eu gostaria de trazer uma mensagem, né, sobre esse livro que mostra o que acontece na vida de uma pessoa quando ela não tem as suas expectativas atendidas. E nós vemos aqui, tem um gráfico, né? Tem uma imagem, na verdade, onde você vê ali expectativas não atendidas. E o que acontece com muitas pessoas quando não tem as suas expectativas atendidas? O primeiro passo para que o caminho que elas vão é de desencorajamento, né? Começam a ter as suas forças esgotadas, depois vem a frustração, depois disso vem a desilusão. Então quando uma pessoa, né, ela se encontra numa área de desilusão, geralmente elas começam a criticar, né, o originador dessa esperança. No caso, quem seria? Deus. Quantas pessoas que estão caídas em desilusão, elas não estão em conflito com a natureza de Deus. Eu conheço pessoas que em suas orações têm reclamado amarguradamente com Deus porque elas estão desiludidas. E depois disso, né, ela vem o desprezo em relação a que e ao quem? A Deus. Então veja que eu quis construir alguns passos aqui para nós formarmos o nosso entendimento quando uma pessoa não tem as suas expectativas atendidas. Cuidado com isso. Cuidado, e aqui é um ensino para a vida toda, é um ensino para a nossa caminhada cristã. Cuidado com este sentimento para nós não nos afastarmos de Deus. E o livro de Malaquias, ele trata um pouco disso, e eu gostaria de ler alguns versículos. Malaquias 1, de 1 a 3. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Veja o que Deus falou, pessoal. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira, amei seu antepassado Jacó. A gente pode parar por aqui, mas veja o que Deus falou, né? Eu sempre amei vocês. Deus estava dizendo para o povo, eu sempre amei vocês. E o povo estava já neste caminho de desencorajamento, de frustração, de desilusão e depois de desprezo, porque o povo estava questionando a Deus qual era a maneira que Deus amava eles. Veja, quando uma pessoa começa com esse tipo de sentimento de dúvida do amor de Deus, ela está indo por um caminho perigoso de abandono da fé. Vamos continuar aqui com os outros versículos. Malaquias 1:6. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Ou seja, aqui Deus está fazendo uma pergunta para o povo. Vocês desprezam meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Veja aqui, pessoal, este povo tinha, né, na mente deles que eles eram filhos, né, de Deus, que Deus era o Criador, que Deus era o Senhor deles, mas a relação entre o Criador e a criatura não estava boa, a ponto deles terem atitudes que desprezavam a Deus, mas eles não tinham nem conhecimento do que eles estavam desprezando a Deus. Então eles estavam ali num ambiente, né, de desilusão, num ambiente de desprezo muito perigoso, e essa foi uma das razões que Deus deixou de enviar profetas. Deus deixou por um período de falar com o seu povo por causa do que aconteceu aqui, do que está expressado neste livro. Mas vocês com suas ações desonram meu nome ao trazer alimentos desprezíveis. Declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Veja, né, o desprezo em relação às coisas de Deus era tão grande, tão abominável, que aquele processo que nós aprendemos sobre o sacrifício para buscar o perdão de Deus, o povo, neste período, estava fazendo
de qualquer jeito. Eles não estavam trazendo o padrão do sacrifício que agradava a Deus. E o povo não estava nem aí. Ou seja, o povo tinha abandonado todas as suas crenças anteriores em relação a Deus, porque eles estavam amargurados. Eu queria te falar algo nessa noite. Se você tem alguma expectativa que você planejou para a sua vida e ela ainda não aconteceu, não entre neste caminho de amargura. Saiba, acredite na palavra de Deus e em tudo que nós já vimos até hoje. Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida. Em tudo, dê graças. Deixe o seu coração protegido desta situação, deste tipo de sentimento e saiba, tenha fé que o Deus Criador não é homem para mentir e Ele fará tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que nós juntos não sejamos como este povo neste período que rejeita o Senhor e pensa, até mesmo pensa que não está rejeitando, né? Que a gente não seja esse povo, né, que tem um Deus que nos ama, mas nós nem acreditamos mais no amor de Deus. Se você ou eu entrarmos nesse caminho, nós abandonaremos a fé e nós sairemos debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus derrame em nós um fogo novo para que nunca nós tenhamos este tipo de atitude, de pensamento e de sentimentos. Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração, amém? Então, feche seus olhos e abra o seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo vai se mover nessa noite, amém? Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia onde nós recebemos do teu alimento, meu Pai, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nunca nos deixe cairmos neste caminho aqui, meu Pai, de tristeza, de desilusão, meu Pai, porque algo não aconteceu em nossas vidas. Nós aprendemos ao longo dessas últimas aulas do Antigo Testamento que o Senhor é fiel, que o Senhor é um Deus justo, mas também o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor sempre nos deu mais uma chance e nessa noite nós te louvamos por isso e nós te pedimos, nos capacite. Pai, nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus que nada nos tire do teu caminho, que a gente passe adiante das armadilhas que são enviadas por Satanás. Nós te pedimos perdão e nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, nos fortaleça, mostre o caminho que Deus quer para nós. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz sempre. Nunca nos abandone. Nós queremos saber o que nós temos que fazer para que te agrade, para que nós te agrademos dia após dia. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Proteja, meu Pai, a finança de todos. Proteja a saúde de todos. Proteja os relacionamentos de todo e derrame mais e mais o teu Espírito em nossas vidas. É em teu nome que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Tenha uma boa noite. Deus abençoe e até a próxima semana. E parabéns e glória a Deus por ter concluído o Antigo Testamento. E vamos juntos agora voltar para o Novo Testamento. Deus abençoe.